voltando aqui à nossa decomposição, então nós temos visto, né, que a representação, então, meio-meio, composta com a própria representação meio-meio, mas claro, com objetos distintos, ela quebra nessas representações aqui. E a gente já então compreendeu por essa decomposição em parte simétrica e parte assimétrica, que a parte simétrica contém 10 componentes, portanto 1 mais 9, e a parte assimétrica contém 6 componentes, 3 mais 3. Agora nós sabemos de uma outra relação. Nós sabemos que toda matriz simétrica pode sempre ser escrita, toda matriz simétrica, essa matriz que eu vou escrever, vou botar S de simétrica. Se eu tiver uma matriz simétrica, S de J, nós podemos sempre escrever uma matriz simétrica S de J como uma matriz simétrica de traço nulo e separar aqui a contribuição do traço. Se essa matriz aqui for uma matriz n-dimensional, uma matriz n por n, então a gente pode sempre fazer essa decomposição. Pegar uma matriz simétrica e dizer, tem aqui uma matriz simétrica também de traço nulo e aqui o próprio traço. Se a gente tira o traço dessa relação de ambos os lados, né? Aqui eu vou ter traço de S. Aqui eu vou ter traço do S tilde. Mas eu tenho um bitilzinho. E aqui 1 sobre N. Mas o traço da identidade é N. E aí o traço fica aqui. O traço de S fica aqui, porque eu traço uma operação linear. Traço de um número vezes uma matriz é um número vezes o traço da matriz. Então, esse traço aqui cancela esse traço aqui e essa matriz então tem traço zero. Então é verdade que eu posso sempre decompor uma matriz N por N simétrica numa matriz também simétrica de traço nulo, mas uma matriz, mas o traço. Quer dizer, essa matriz aqui, se ela é simétrica e ela tem N componentes, ela é N por N, então é uma matriz simétrica. N por N, ela tem N mais 1 sobre 2 componentes. Essa matriz aqui tem N mais 1 sobre 2 componentes independentes. Essa aqui é simétrica, essa aqui tem o traço. O traço é um elemento só. E essa matriz aqui é simétrica, então ela tem N mais 1 sobre 2 componentes independentes. Mas eu tenho uma condição sobre ela. Qual é a condição? O traço dela é zero. Então eu imponho uma condição em cima desses parâmetros independentes. Então o número de elementos dessa matriz independente é N2 mais N menos 2 sobre 2. Essa matriz aqui é simétrica de traço nulo. Então ela vai ter N2 mais N menos 2 sobre 2 elementos independentes. Soma com esse 1 aqui, dá isso que está aqui. Então, se eu estou no espaço do Minkowski, isso tudo é 4 por 4. Então aqui eu tenho 10 componentes aqui. Aqui é 4 por 4, 16, 20, 18 por 2, 9. Então são esses 9 elementos aqui. Quer dizer, são esses 9, essa matriz aqui contém 9 elementos, são esses 9 aqui. Esse cara aqui é 1. Só que no espaço do Minkowski, a gente lembra, né, que a gente definiu o traço. Então, quer dizer, fazendo essa decomposição no espaço de Minkowski, o que a gente tem é que a matriz contravariante S mini, ela pode ser escrita como sendo um S til mini, traço zero, mais 1/4 eta mini, traço de S. Só que lembrar, quem é o traço no espaço do Minkowski? O traço do Minkowski, no espaço do Minkowski, o traço não vai fazer mi igual a mi. O traço no espaço do Minkowski, tirar o traço significa contrair. Né? Se eu quiser tirar o traço de uma matriz dessa capa lambda, o que nós temos que fazer é pegar eta capa lambda e multiplicar e contrair com essa capa lambda. É isso que é o traço. Ou seja, o traço da matriz é o S capa capa. Ou seja, S00 mais S11 ou mais SII. Então, o índice temporal pode subir e descer à vontade, mas esse índice espacial subindo, ele fica menos. Então, na verdade, o traço de uma matriz no espaço de Minkowski
é a parte temporal da matriz menos o traço espacial. Isso aqui é o traço espacial. Então não é a soma dos dois traços, não é o tempo, quer dizer, que a matriz ela tem a parte temporal e ele tem a parte espacial, não é pegar, isso aqui não é, quer dizer, isso aqui é o traço do espaço do Minkowski, mas se eu for comparar com o espaço euclidiano, eu subo isso aqui, então é menos o traço euclidiano. Então é isso que é o traço. Então o traço da matriz é contrair a matriz com a métrica. Nós tínhamos estudado isso para poder formar o invariante de Lorentz, né? Se a gente faz essa contração, isso aqui é invariante de Lorentz. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente ficou com isso aqui, que o traço dessa matriz é contrair essa matriz com eta mini. Então, quando eu contraio eta mini, S mini, isso me dá o traço de S. Quando eu contraio eta mini, S til mini, isso aqui me dá o traço de S til. Mais um quarto. Agora, quando eu contraio eta mini com eta mini, nós já sabemos, isso aqui, eta mini, esse mi aqui vira mi, porque a gente sabe que isso aqui vai me dar o delta mini. Isso aqui é delta de 0, 0, delta não dá 4, né? Eta mini, isso aqui no fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é o traço de eta vezes eta menos 1. Eta menos 1, eta vezes eta menos 1 dá identidade, o traço da identidade é 4. Então, esse 4 aqui cancela esse 4 aqui, e aqui fica o traço de S. Então, de novo, o traço de S cancela, e aí o traço de S til é 0. Então, também no espaço de Minkowski vale essa decomposição. Uma matriz simétrica de traço, uma matriz simétrica pode ser decomposta em uma matriz simétrica de traço nulo mais o traço. E aí, lembrando que o traço de uma matriz no espaço de Minkowski, o traço do espaço de Minkowski significa o traço de eta vezes S. Isso é o traço do espaço de Minkowski. Ou seja, eta mini vezes S kappa mi. Então tá, fala? Fala? Esse S já está ou totalmente contravariante ou totalmente covariante. Então, aqui ele é totalmente contravariante. Se já tiver misto. Oi? Se Se ele tiver misto, aí você pode vai ser a mesma coisa, já aparece. Se você tiver um S misto, contra e covariante. É o delta. Se tiver isso aqui. Isso. Se você tiver ele pronto assim, então nesse caso, esse traço aqui, simplesmente agora é fazer mi igual a mi, é contrair com o delta. Então isso aqui, esse traço é S mi. Então é S zero é a mesma coisa, certo? Isso aqui é idêntico a isso. Porque quando você pega essa matriz aqui, quando você está fazendo isso aqui, ó, eta mini vezes eta mini, o que você está fazendo aqui com esse índice? Você está descendo esse índice aqui. Então isso aqui no fundo, ó, isso aqui é S. Qual é o papel desse S mini aqui? Desce esse índice para mim, fica S mini. Só que a gente sabe que S mini é a mesma coisa, que sobe esse e desce esse. Então, se eu multiplicar pela métrica, aqui? Não, se eu definir um traço de S misto como a mesma coisa. Não, o traço de S misto não pode é ter. isso aqui. Então, mas não pode ter a métrica. Não, bota delta. Bota delta de quilômetro. Não, essa definição é só que o S é O S contravariante. Daí você bota eta mini aqui, S mini, certo? Então, as coisas estão ficando mais claras para nós. Que o traço apaguei tudo. Um pouquinho. Então, quando a gente pegou essa decomposição aqui, pegamos o nosso TMI desse objeto aqui, para nós é meio, tensorial, meio, das 16 componentes. Então, nós estamos quebrando agora. Pegamos essa matriz aqui, S til mini. Então, essa matriz aqui é simétrica de traço nulo, tem 9 elementos. Então, aqui está o 1. Aí pegamos ela no traço dela, 1/4 do eta mini, traço de S. Então, o traço de S é o escalar de Lorentz.
Isso aqui é o S para cá. Vamos falar de lógica. Aqui a gente tem o 0, 0. Já está aqui. 0, 0. E aí, nós temos agora a parte antissimétrica. Então, nós temos agora aqui a parte antissimétrica, o amini. Esse amini, ele vai ser 1, 0, mais 0, 1. Por exemplo, como? Essa matriz aqui é antissimétrica. Então, ela não pode ter dois índices iguais. Então, ela vai ter duas categorias de índice. Um índice é temporal e o outro é espacial. Ou os dois índices são espaciais. Aqui eu tenho três índices, e essa matriz aqui é antissimétrica, 3 por 3 tem no espaço tridimensional, porque isso aqui vai de 1 a 3, então isso aqui tem três índices, 3 e 3, 6, 3 e 3, 6, está tudo aqui. Esse objeto aqui eu posso abaixar o tempo e o espaço, dando sinalmentos. Esse objeto aqui eu posso abaixar os dois, sem nenhum problema de sinal. Então, esse objeto aqui tem um índice temporal e um índice vetorial. Então, isso aqui se comporta, isso aqui tem a componente A01, A02, A03. Eu identifico isso aqui com um certo vetor V, que tem coordenadas V1 igual a A01, V2 A02, V3 A03. Então, as três componentes desse vetor, eu identifico como sendo menos isso, né? Então, isso aqui vai ser o meu vetor VI. E aqui eu tenho componente 1, 2, 2, 3, 3, 1. A mesma coisa, eu associo isso aqui a um epsilon e JK, mesmo certo vetor dado K. Vetor tridimensional. Oi, tridimensional. Três componentes, 1, 2, 3, x, y, z. E aqui uma coisa, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Então eu tenho dois vetores aqui dentro. Eu tenho o vetor V e tenho o vetor K. Então, essa representação aqui, essa matriz antissimétrica, eu posso escrever ela assim. Ó. A mini é uma matriz 4x4. Vamos lá. Antissimétrica. Portanto, diagonal 0. 0, 0, 0, 0. Aí eu posso pegar a componente A01, eu estou chamando de Vx. Vx, Vy, Vz. Menos Vx, menos Vy, menos Vz. Então, a matriz é antissimétrica. E agora, essa componente 1, 2, eu estou chamando de W3. Então, 1, linha 1, coluna 2, W3. Linha 2, linha 1, coluna 3 é menos W2, vou colocar em WZ, menos WY. Então, esse aqui vai ser menos WZ. E esse aqui vai ser WY. E aí esse elemento aqui que está na linha 2, coluna 3, 2, 3, 1, vai ser WX menos WX. Então, a gente vê que a gente tem dois vetores realmente dentro dessa matriz do espaço de Minkowski. É uma matriz antissimétrica do espaço de Minkowski, ela agrega dois vetores. Eu tenho esse vetor nessa representação e esse vetor nessa representação. Mas, né, essas duas representações aqui, essas duas representações juntas, elas estão nessa matriz aqui. Então eu entendo que essa componente aqui, agora, claro, se eu fizer uma transformação de Lorentz, essas coisas aqui vão se misturar. Então, né, vocês podem fazer o exemplo de uma transformação de Lorentz qualquer, pegar um boost, por exemplo, uma tarefa boa aí seria a seguinte. Se a gente tomar um boost genérico, né? Professor, quando você montou ali a representação do tensor, foi o produto Tensorial. Foi o produto tensorial, tensorial, perdão, das duas
representações de vetores, se eu quisesse pegar um índice embaixo, ou seja, um vetor covariante, mudaria a representação? Não. Você precisa mudando da forma covariante para a forma contravariante. Mas na mesma representação. É a mesma representação. Como o vetor. O vetor você pode mudar na forma contravariante ou na forma covariante. É sempre um vetor, é só uma questão de você escrever. É só uma escrita. Não é uma mudança conceitual de representação. Tá? Então aqui a gente considera um boost geral com velocidade beta. Você lembra que a gente tinha aquela matriz complicadona, né? Do lambda de beta, né? A gente tinha aquela matriz, a gente fez um boost genérico. Então considerando um boost geral com velocidade beta, né? Quer dizer, construir, ou seja, né? Considerando esse boost genérico, né? Chegar às transformações de Lorentz das componentes do tensor A em I igual a menos A em I. Então, faz a transformação de Lorentz genérica. A coisa mais fácil fazer se a gente quebrar essa matriz, claro, pegar a matriz lambda, né, e escrever daquela forma que a gente tinha feito pelo princípio. A gente tinha pegado essa matriz aqui e escrito assim, então aqui é gama, cabos gama beta, parece, aqui menos gama beta, e aqui aquela matriz que dava a rotação, dava o que a gente chamava de lambda 3. Algo assim. Então, fazendo de uma forma mais compacta fica melhor do que abrir toda aquela matriz. Tem sentido, melhor fazer de forma mais compacta. Quebrando essa matriz que a gente falou. Essa parte aqui, né? Tem uma idêntica aqui é o gama, aqui eu tenho uma matriz 1 por 3, aqui uma 3 por 1 e aqui uma 3 por 3. Fazer o problema em cima. Então, a gente já entendeu que a representação, então a representação 0 e a representação 1, elas podem ser obtidas, né, a partir de três produtos tensoriais da representação meio. Agora, só lembrar para vocês também o seguinte, se eu multiplicar, se nós multiplicarmos a representação meio zero pela representação 0,5, que é a representação, se eu pegar essa representação aqui, que era meio zero, vocês lembram que a gente colocava aqui os términos oficial. Se fizer o produto tensorial pela 0,5, que é onde a gente coloca aqui os términos que alfa ponto, então isso aqui vai ficar meio com 0 é meio. E 0 com meio também é meio. Então a própria representação vetorial, ela é gerada pelo produto tensorial da representação left pela representação right. Quer dizer, o que eu tenho aqui, esse objeto que está aqui, ele está nessa representação. Ele é um psi alfa, que alfa ponto. E aí tem, quantas componentes tem aqui? Duas. Quantas componentes tem aqui? Duas. 2 vezes 2, 4. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Esse objeto aqui, então, do ponto de vista, vou botar aqui, M alfa, alfa ponto. Do ponto de vista das representações espinoriais fundamentais, um vetor, ele aparece como uma matriz mista, tendo um índice na representação meio zero e outro índice na representação 0,5. A gente pode, por exemplo, perguntar como é que eu consigo relacionar isso aqui com um quadro vetor. Porque a gente tem N11, N12, N21, N22. Então eu tenho 4 componentes aqui. Agora, como é que eu posso passar, vamos dizer assim, de M alfa, alfa ponto, para alguma coisa que seria um vetor NI? Como é que eu posso extrair o vetor olhando os dois índices espinoriais? Essa aqui seria a pergunta que a gente citaria, né? Como é que eu poderia ver esse objeto aqui a partir daqui? Então eu queria ver como é que eu posso então, relacionar isso com o quadro vetor NI, que é o que essa relação está me dizendo. Se eu fizer o produto tensorial do meio zero com 0,5, ou seja, eu pegar um espinor left
fizer o produto tensorial com um número A, eu estou ganhando a representação que nós já conhecemos, a representação vetorial. Quer dizer, quem está aqui é um quadro vetor N embaixo, o N em cima. Então, é um quadro vetor. E aí, como eu vou ler o quadro vetor a partir das componentes? Quer dizer, como é que eu posso relacionar M0 e as componentes do meu vetor N1, N2 e N3? Como é que eu posso relacionar essas componentes em termos das combinações psi1, Q1, psi1, Q2, psi2, Q1 e psi2. Tem 4 componentes aqui. Então, essas 4 componentes devem estar escondendo algo que é vetorial. Como é que eu posso fazer a extração do vetor a partir dos índices vetoriais? Só. Então, a gente poderia, né, pensar aqui, né, que é uma coisa interessante que a gente possa relacionar. Vamos pegar essa combinação aqui. Imagina que a gente tem o seguinte, né? Tem um vetor, né? Então, a gente imagina que a gente tem uma componente. Vamos pensar que a gente tem um quadro vetor aqui. Tanto é hora que eu coloco em forma contravariante, tem hora que eu coloco em forma covariante, mas é a mesma coisa. O quadro vetor. Então, esse quadro vetor tem essas componentes aqui. M0 e M. Vou pensar o seguinte. Quando eu multiplico um vetor daqui, quer dizer, um espinor daqui, por um espinor daqui, eu tenho que formar um quadro vetor. Meu quadro vetor, essa componente aqui, ela é um escalar do ponto de vista das rotações espaciais. Claro que ela não é um escalar porque é uma transformação de Lorentz, mistura isso com isso. Ela não é escalar de Lorentz, mas ela é um escalar de SO3. E aí, se eu tenho dois espinores de SO3, por exemplo, se eu pegar essa combinação aqui, se dá aqui, esse objeto aqui está na representação meio zero. Esse objeto aqui está na representação 0,5. Esse objeto aqui está na representação meio zero. O psi está na representação meio zero. Então isso aqui é a mesma coisa que eu estiver pegando um psi, um meio zero star, por causa do star que está aqui, vezes um qui, que é 0,5. Agora, meio zero star, nós mostramos hoje que é equivalente a 0,5. Não é equivalente a meio star. Meio zero star não é meio zero star. É 0,5. Então nós estamos fazendo isso aqui. Estou pegando esse produto. Estou pegando um objeto do espaço da representação meio zero. Estou pegando esse aqui, representação meio zero. E compondo dessa forma. Psi Dagger. Por que eu não pego psi qui? Porque psi qui já é isso aqui. É meio. Mas eu estou vendo o seguinte, se eu pegar essa componente com o Dagger aqui, isso aqui do ponto de vista da estrutura, isso aqui é um escalar. Psi1 star Q1 mais Psi2 star Q2. Então é um escalar. E do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz, esse cara aqui é meio zero. Então o Dagger dele, né, que é transposto, mas o que é importante é o complexo conjugado, então esse cara aqui é meio zero star, está na representação meio zero star, que é equivalente a 0,5. E o que continua na 0,5. Mas agora a gente sabe que 0,5 vezes 0,5, tensorial 0,5, 0 com 0 é 0. E meio com 0 é 0 com 0 é 0, mas meio com meio pode ser 0 e 1. Então esse produto aqui, ele pode estar me dando duas coisas. Ele pode estar me dando o meio do 0,0 e o 0,1.
Eu pego esse profil, vamos dizer assim, até faço assim, não boto assim direto, boto assim. Pegando qualquer componente daqui com qualquer componente daqui. É isso que está acontecendo. Então aqui tem 4 componentes, ó. 1 mais 3. Tá? Então essa componente que está aqui, se eu quiser um escalar, isso aqui não pode ser um escalar, porque tem 3 componentes. O escalar que eu posso formar aqui é o psidag aqui. Isso aqui sim. Então, a componente M0 que está aqui, como é que eu vou ler o vetor que está aqui? Então, o vetor que está aqui, ele vai ter componente, eu posso pegar ele com a componente M0 igual a psidag aqui. E quem seriam os componentes vetoriais dele? Como é que eu posso formar um vetor a partir de 2 espinhores? Né? A gente pode pegar algo desse tipo. Psidag, matriz de Pauli. Então, o que a gente pode dizer que esse objeto aqui vai se comportar como a componente temporal desse objeto, que é esse objeto, e esse objeto aqui vai se comportar como as 3 componentes espaciais. Quer dizer, eu teria um quadro vetor formado a partir dessas 2 representações da seguinte maneira. Meu quadro vetor vai ter componente M0 igual a π1 Q1 mais π2 Q2. Não estou formando um quadro vetor real, não. Tá? Um quadro, e esse M aqui, ele vai ter a componente X dele, vai ser, pegar sigma X, vai ser π1 né? π2 0, 1, 1, 0. Então vai ficar π1 Q2 mais π2 0, 1, mais π1 π2 Q1. É isso mesmo, né? Estou fazendo isso aqui, π1 π2 sigma x é 0, 1, 1, 0 vezes Q1, Q2. Então, π1 Q2 mais π2 Q1, π2 e assim vai. Aí faço a mesma coisa aqui para o sigma y, né? Vai ficar π1 vai ficar menos i, π1 Q2 mais i, π2 Q1, e depois a sigma z, vai ficar π1 Q1 menos π2 Então eu vejo que eu posso formar um quadro vetor a partir desses 2 espinhões. Então isso que a gente está fazendo, a representação meio zero tensorial 0 meio dá a representação vetorial, e é esse objeto aqui que é o quadro vetor que eu escrevo em função das componentes dos meus espinhões, tá certo? Eu falei quando você botou o adaga, ali no começo tinha um adaga, a gente não botar só o... É nessa postar. Agora, quando eu quero formar um escalar, aí eu coloco adaga. Porque isso que está aqui seria, como eu tinha escrito assim, ó, psi alfa estar, que alfa ponto. Então isso aqui pode pegar qualquer um daqui com qualquer um daqui. Mas agora quando eu escrevo daga, eu estou formando realmente um escalar, eu estou pegando isso aqui. Estou pegando isso aqui. Quando eu coloco daga, eu estou fazendo isso. Esse aqui é um escalar. Esse daqui ficou um número só, um objeto só. Que é esse objeto aqui. Aqui são 3 componentes. Então, tarefa. Tarefa. Que combinação de psi estar com que fornece a representação 0. Onde é que sai essa representação 0? Aqui é o 0, 0, é o psidag aqui. Mas aqui sobraram 3 componentes. Então, como é que eu construo agora a representação 0 desse cara, certo?
isso. Então, a gente está mostrando como essas representações podem surgir. Na verdade, então, o que a gente está vendo é que, a partir do left e do right, eu construo o vetor. E a partir do vetor, eu construo o 0, 0, reconstruo o 0, 0, construo o 0, 1, 0 e o 1, 1. Mas então, no fundo, quem está na base de tudo é o left e right. Quer dizer, se eu com left e right, né? Quando eu peguei left, tensorial, right, eu produzi o vetor. Produzi aqui o meio, meio. E aí, quando a gente pegou meio, 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 nós produzimos, né? Reproduzimos o 0, 0, produzimos o 0 mais 0, 1 e produzimos o 1, 1. Professor, então, na verdade, tudo está vindo daqui, olha. Esse 1, 0 mais 0, 1 é o que gerou o antissimétrico. Isso, é o então o tensor campo eletromagnético está ali. Aí, exatamente. Perfeito. Entendeu? Aqui fica o F em I. E aí vocês já vão entender por quê. O tensor eletromagnético, nós aprendemos que esse cara aqui pode agregar dois vetores. Então, justamente, aqui pode ficar o campo elétrico e pode ficar o campo magnético. Certo? Vamos ver depois da formulação covariante, que é exatamente, quem já conhece um pouquinho, mas vamos ver que esses campos aqui se abrigam, né? No F mini e F, ao passo que a Mi, que é o meio, meio, por que eu vou gerar, né? Então, meio, meio está aqui, e aí quando a gente constrói o F mini, a gente constrói com D Mi a Mi, que também é meio, meio. Então, na verdade, eu estou pegando meio, 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 meio. A combinação antissimétrica, que é justamente o rotacional D Mi a Mi menos D Mi a Mi, é isso aqui. Aí é por isso que tudo certo. Mas a gente vai fazer isso sistematicamente depois. Por enquanto, você já viu a questão, né? Então, a gente não está ainda associando nada, mas é exatamente o F mini vai estar aqui. Então, esse setor aqui é muito importante para Young Mills. Quer dizer, aqui está, vamos dizer, aqui está o campo eletromagnético. E aqui estão os campos de Young Mills. Bom, vamos lá então. Beleza, então, construir agora a representação. A representação que nós já falamos, que é 2 com 2. Estou só apresentando as representações, mas a gente, claro, para fazer eletromagnetismo, a gente vai precisar só do meio, 0, 0, meio e do meio. Agora, a representação em 1, então ela veio na parte simétrica de traço nulo. Ela está aqui. Então a parte simétrica de traço nulo, né, são essas 9 componentes aqui. Então, esse objeto aqui está nessa representação aqui em 1. E essa representação em 1 aqui, se nós pensarmos, né, em termos de spin, ele vai ter spin 0, quer dizer, 1 menos 1 dá 0, e 1 mais 1 dá 2. Então os spins, quer dizer, a decomposição SO3 dessa representação do grupo de Lorentz é isso aqui, 0, 1 e 2, né? 9 componentes, 1 mais 3, 4, 5, 9. E aí, quem são os componentes? Então, quem é o spin 0? Se eu pegar esse objeto, do ponto de vista do SO3, ele tem componente pelo tempo, que é o S-00. Então, essa componente aqui, ela não tem nenhuma referência aos eixos coordenados. Então, essa referência aqui vai fazer o papel de um escalar. Depois, eu posso pegar uma componente temporal com uma componente espacial. Posso pegar a primeira espacial e a segunda temporal, mas tem uma simetria aí, S til 0i é S til i 0. Então, basta pegar uma vez só. Então, eu posso dizer que esse objeto aqui, S til 0i, eu vou associar a um vetor, que eu posso chamar de um vetor. Não, chamar de um vetor por dificuldade de. Então, tem um trivetor aí, ó, que é esse objeto aqui. E depois, a próxima componente que eu posso escrever é esse objeto aqui, Sij igual a Sji.
S til i J igual a S til Ji, mas aí tem traço zero. Quer dizer, tem traço zero? Não. O traço desse objeto aqui é zero. Então a gente tem que, o fato desse cara ter traço zero, ó, S til Mi é S til 0, 0 mais S til I. Isso aqui é zero. Esse objeto tem traço zero, no sentido do espaço do bipote. S til 0, 0, eu posso suspender esse índice aqui e colocar ele aqui. Esse I aqui eu suspendo, mas ele ganha ensinamentos. Então o que a gente mostra aqui, o traço desse objeto aqui, agora o traço tridimensional desse objeto é isso aqui, é o S til I. Então esse objeto aqui, ele não tem traço nulo, mas o traço dele já é essa componente aqui. Então isso aqui está me dizendo que essa matriz aqui é uma matriz que tem, na verdade ela é simétrica, e ela não tem traço nulo. Porque quem tem traço nulo é esse objeto aqui. Mas o traço dela não é independente. O traço dessa matriz é o S. Essa matriz aqui, traço de S til, que é o S til II, traço desse objeto aqui é o S. Então, ela não tem traço independente. Então, o que sobra dessa matriz? Ela é simétrica, tem 6 componentes. O traço dela é 0? Não. Mas já é esse cara. Então, sobram 5 componentes para ela. As 5 componentes independentes dela são os spin2. Então, o spin2 mora aqui, no setor simétrico, e essa matriz aqui tem traço igual a essa. Essa matriz, olhando assim, simplesmente eu sei que essa aqui é simétrica de traço nulo, mas essa aqui é só simétrica, 3 por 3. Portanto, ela teria 6 componentes. Mas o traço dela está ligado por essa relação aqui. O traço dela, na verdade, quer dizer, o traço dessa matriz tridimensional é essa componente escalar. Então, ela não tem traço nulo, mas o traço dela já é fixado pela parte escalar do S til 00. Então, sobram 5 componentes aqui, que são as 5 componentes de spin2, certo? Então, fica claro para nós, né, qual é a estrutura dessa representação. Ela vai carregar esse objeto e esse objeto. Professor, por que você não pode separar o spin 0 e o spin 1, nesse caso, usando o divergente do S til I, por exemplo? Pode. Você diz aqui? É porque eu estou pensando, eu estou fazendo um raciocínio meramente algébrico. Eu não estou dizendo que esse objeto é um campo. Mas, por exemplo, eu posso chegar e dizer o seguinte: eu posso dizer que se esse cara aqui é um campo, eu posso pegar e dizer, esse campo satisfaz a essa condição aqui. Isso aqui é uma condição escalar, essa é uma dupla divergência desse tensor. Igual assim, isso é uma condição, é um vínculo que eu coloco em cima desse campo. Mas isso aí não é um vínculo algébrico. Isso aí eu estou colocando um vínculo diferencial. Tá? Mas aí eu posso também fazer análise dessa forma. É porque eu não estou dizendo que necessariamente esse é um campo. Para mim, esse é um vetor, um tensor constante da representação do grupo de Lorentz. Depois é que nós vamos eleger esses objetos a categoria de campos, com derivadas espaço-temporais, aí é que a teoria clássica de campos vai entrar. Por enquanto, esses objetos simplesmente são ou vetores, ou tensores, ou espinores de uma representação do grupo de Lorentz. Então, seriam vetores constantes. Não estou elegendo ainda a categoria de um campo clássico, de uma função de t de x. Tá? A tua pergunta é oportuna, porque a esse ponto as coisas poderiam ter... Às vezes eu falo campo também, a gente fala do campo eletromagnético, isso tudo vai virar campo depois, né? Então já vai virar campo agora. Então isso nós vamos dizer, nosso campo, então, nós vamos classificar, vamos categorizar como um campo clássico relativístico. Então, para nós, um campo clássico porque não tem H por K, tá? Clássico relativístico. Então, é um objeto, eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas agora está ficando mais explícito. É um objeto φ que se transforma numa certa representação J do grupo de Lorentz e que é uma função, vamos dizer, contínua, diferenciada até uma certa ordem bloqueira das coordenadas. Então, isso é um campo. Eu dando um push para ele uma equação de campo. A gente só falou de uma equação de campo quando a gente falou do Klein-Bell. Então, eu sei como ele se transforma segundo o grupo de Lorentz, sei as propriedades de transformação dele sobre o grupo de Lorentz, e
Vou agora começar a ver como é que esse objeto pode se tornar, quer dizer, um campo no sentido de a gente agora analisar a dependência espaço-temporal. Mas isso para nós é um campo clássico relativista, um objeto que pertence a uma representação bem definida do grupo de Lorentz e que, do ponto de vista das componentes da decomposição de SO3, ele vai ser na verdade, ele vai ser uma superposição de representações irredutíveis de SO3, né, com spins que vão desde J menos K até J mais K. Então, esse campo aqui vai carregar uma cadeia de spins do ponto de vista do SO3. Vamos jogar a coisa desse modo assim. Deixa eu apagar um instantinho. Então, o primeiro campo, esse que inclusive a gente já falou dele, né, foi o campo de Klein-Gordon. Então, o campo de Klein-Gordon, a gente tinha falado sobre ele e tinha visto que se ele descreve depois na versão de partícula alguma coisa que fosse uma relação de dispersão, uma relação de energia e momento, a gente viu que essa grandeza, quer dizer, essa equação aqui, né, que isso aqui seria o comprimento de ponto, né, a menos 2, isso aqui atuando em φ, né, de Tx, φ de x, se a gente quiser, igual a zero. Então, a gente impondo essa relação para esse campo, a gente viu com essa relação, o que a gente está estabelecendo aqui é essa relação. E2 é igual a P2C2 mais N2C4. Onde esse âmbito aqui, que é o comprimento de onda de Compton, ele vai ser H cortado sobre MC. Então, na aula passada, acho que na aula passada, a gente viu que se a gente quisesse implementar uma relação, se esse campo escalar vier a representar na versão quantizada essa radiação escalar, tiver um quantum escalar, esse quantum pode ter uma certa massa relativística, né? Um quantum é uma partícula relativística massiva com essa relação de dispersão. E aí a gente invocou, então, o princípio da correspondência e associou a energia a IH cortado DDT, momento a menos IH cortado gradiente, jogou tudo aqui, atuando em cima do campo dando zero. É que apareceu para nós aqui é o comprimento de onda de Compton da partícula, né? Então, essa seria a equação de Klein-Gordon, tá? No fundo, como uma equação de campo, ela está simplesmente colocando para nós uma relação entre energia e momento de uma partícula massiva. Então, esse é o conteúdo, esse campo não tem spin. Eu só estou preocupado com a massa dele. Só pode ter massa e, eventualmente, depois uma carga. Quando a gente for falar da eletrodinâmica escalar, a gente vai ver que vai associar uma carga também a esse campo complexo. Vamos ter uma eletrodinâmica bastante interessante. E só foi compreendida no início da década de 50 na tese de doutorado de Salant. Essa discussão veio dos anos 30, o que seria uma partícula quântica escalar carregada. A questão é, a natureza pode produzir isso? Então essa discussão envolveu Pauli, envolveu Fermi, envolveu Majorana, envolveu Weisskopf, envolveu Dirac, e aí essa discussão veio a guerra e tal, foi a tese de doutorado de Salant, e aí Salant mostrou como era possível construir um eletromagnetismo para objetos escalares carregados. Não se tinha certeza se isso era compatível, quer dizer, carregados e quantizados. E você tem uma eletrodinâmica quântica para cargas escalares. Isso não era claro na época de 30. Tinha muita dúvida se isso poderia vir a existir, até porque na década de 30 também não tinha nenhum exemplo de partícula escalar. A primeira partícula escalar elementar que apareceu foi o Higgs, mas até então nem os pios. Os pios só apareceram no final da década de 40. E quando o Yukawa propôs a teoria dos mesons pi para intermediar as interações fortes entre os prótons e os nêutrons, esses mesons pi eram carregados, eram escalares, na verdade pseudo-escalares carregados. A dúvida que se tinha é se isso realmente, foi uma hipótese de Yukawa, mas não se tinha nenhum exemplo na natureza de partícula escalar carregada. Então a questão era, do ponto de vista dos primeiros princípios, será que a relatividade especial, o eletromagnetismo e a mecânica quântica se juntam para dar uma partícula escalar, carregada e massiva?
Havia sérias dúvidas de que isso não pudesse passar pela mecânica quântica, devido à questão do mar de Dirac e ao fato dos bósons não satisfazerem ao princípio da exclusão. Mas aí, com o avanço da teoria quântica, a saída da mecânica quântica para a teoria quântica de campos, disse que isso deveria ser possível. Aí o Kawa entrou e fez a teoria dizendo, não, é possível, mas nunca tinha sido medido. No final da década de 40, né, César Lattes participou das experiências que mediram os mesons π mais, π menos e π zero. Mas aí a questão é, eles apareceram. E aí a pergunta é, como eu posso construir, da mesma forma como Dirac construiu uma eletrodinâmica quântica para fótons interagindo com elétrons e pósitrons, como nós podemos construir uma eletrodinâmica quântica para fótons interagindo com π mais e π menos, se agora a carga está num objeto escalar e não mais num objeto fermiônico. Aí, isso foi a tese de doutorado do Salam, ele resolveu a questão e ainda chegou a uma conclusão muito interessante, que a interação eletromagnética desses objetos levaria a uma auto-interação entre eles, coisa que não acontece com os férmions. Os férmions não têm auto-interação. O elétron e o pósitron, eles interagem eletromagneticamente, sempre trocando fótons. Mas o que Salam mostrou na tese dele é que mesons π mais e mesons π menos, eles podem se acoplar diretamente sem a necessidade do fóton. E isso aí foi o que gerou o potencial que deu origem ao bóson de Higgs. Então, na tese do Salam, ele já levanta a possibilidade de que os escalares podem ter uma interação muito interessante, muito rica e complexa, que os férmions não podem ter. E isso aí, então, abriu a questão de que os escalares podem vir a desempenhar um papel mais importante. Então, quando a gente for falar da equação de Dirac, nós vamos compreender exatamente todos os pontos assim, de acumulação dos dados que levaram, né, à construção do potencial de Higgs e, eventualmente, do bóson de Higgs. Mas a coisa começa lá atrás, a coisa do bóson de Higgs, Higgs foi o final de uma cadeia, Higgs, Englert e Broughton, né? Mas Kibble, Guralnik, Hague, todo mundo que se prefigura o crédito, né, no mecanismo de Higgs, Kibble e outros mais, né? Todas essas pessoas, na verdade, eles pegaram o final de uma cadeia que se iniciou na década de 30, 1929 e 30, com uma discussão forte entre Pauli Vaskov e Majorano e Fermi. Essa discussão chegou para o Yukawa, aí perdeu-se, depois voltou para a descoberta dos mesons π, vem a tese do Salam, e aí depois vem a descoberta da quebra de paridade. Aí o Salam reconecta tudo, ele fala, quebrou a paridade, tem escalares em auto-interação, isso pode ser a origem da massa do férmio. Então ele lança a ideia de que deveria haver um campo fundamental na natureza que seria responsável pela massa dos férmions. Ele lança essa ideia e lança a simetria quiral. Aí Yukawa no Nambu, em 1958-59, melhora essa questão, e aí a discussão começa a partir de 63 e 64. Aí Higgs entra e o pessoal todo entra com mais ou menos. Mas a questão que eu acho fundamental aí é a sacação de se perceber que tem um campo escalar fundamental na natureza. E a descoberta desse campo escalar fundamental na natureza veio a partir da eletrodinâmica escalar. O fato de você poder ter objetos escalares carregados foi a deixa para que pudesse existir um campo fundamental na natureza que viesse a ser responsável pela geração das massas de todas as partículas. Esse é um pouco o panorama entre o final da década de 40 e até 1965. Esses praticamente esses 15, 16 anos foram em cima dessa questão. Mas vai ficar mais claro para a gente ao longo do curso. Quando nós vamos construir a eletrodinâmica desse objeto, você vê que ela é muito interessante. Ela é uma eletrodinâmica mais blindada, né? Se a gente tiver cargas escalares gerando correntes, a interação eletromagnética pode ter um alcance muito mais curto e ela pode ter singularidades muito também, singularidades perigosas, porque o fato da carga, a natureza é muito interessante, o fato da carga fundamental da natureza estar no elétron, ela facilitou muito a vida da gente. Maxwell talvez não tivesse descoberto as equações de Maxwell se a carga fundamental tivesse numa partícula escalar. O fato da carga fundamental estar numa partícula fermiônica, como nós vamos ver aqui no curso, deixa as equações de Maxwell o mais simples possível. Nada mais simples do que as equações de Maxwell. Mas quem está por trás de tudo isso é o fato da carga ser eletrônica.
Se a carga fundamental da natureza fosse a do pion, talvez nem Maxwell, talvez precisasse de mais um bom meio século para se descobrir as equações de Maxwell. Porque a carga escalar, o campo eletromagnético, quando ele vê uma carga escalar, ele não se acopla só com a carga. Ele se acopla também com a densidade de partícula. No fundo, ele se acopla até com a massa da partícula. Então, a coisa fica muito mais séria. Então, graças a Deus, né, a carga fundamental da natureza está no elétron, e aí o elétron não. O campo eletromagnético, quando ele vê o elétron, ele só se acopla com a carga e com o momento magnético. Ele esquece a densidade. Na eletrodinâmica escalar, não. Quando você tem objetos com spin 1 carregados, ou objetos com spin 0 carregados, o campo eletromagnético ele varre muito mais coisas. Então, ele não vai só na carga do momento magnético, ele vai na densidade de partículas também, vai na densidade de spin. Então a equação de Maxwell fica muito enfeitada. E talvez fosse muito difícil descobrir fenomenologicamente as equações de Maxwell. Vamos lá então. O Klein-Bor a gente já trabalhou. Vamos começar a fazer agora a primeira construção fundamental, que é a chamada a equação de Weyl. Quer dizer, no fundo é a equação do Newton. Então, só para botar os elementos aqui, o que nós temos é a representação meio zero. Mas para não ficar carregando psi, que eu vou precisar depois de psi, vamos chamar esse campo aqui de campo psi. Então nós temos um campo psi alfa de x'. E esse campo aqui está na representação meio zero, tem custo meio. Então vamos agora trabalhar a física desse objeto, tá bom? São 7 horas e a gente retoma em 7 h, tá bom?